Gostaria de começar dizendo que eu tive a honra de conhecer Jayapataka Maharaja desde quando ele começou a vir para o Brasil, ainda muito novo, e sem nenhum problema ainda, que a gente sabe que ele enfrenta com a saúde. Ele era muito poderoso, Jayapataka Maharaja. Não no sentido espiritual, que espiritualmente falando ele é poderoso sobre todos os aspectos. Mas ele era muito forte, tinha uma saúde muito boa. E ele encantava todos os devotos do Brasil naquela época, com tantos passatempos de Nitai Goranga. E ele contava com tanto entusiasmo, ele falava assim, dando uns picos de entusiasmo, os gritos de bater no cartalão que ele tocava. Não era nesse grande que a gente toca, não é um grande mesmo. E era assim. Foi muito marcante Jayapataka Maharaja no Brasil, foi muito assim, forte e tal. É forte até hoje. Os devotos que conviveram naquela época sabem disso. E a gente vê que se fala tanto que, mas nós temos que seguir um acharya, tem que ser um acharya. O acharya, ele aparece naturalmente, ele é o que ele é. Quando ele é um acharya, ele é um acharya mesmo, não precisa ser rotulado, esse é um acharya. E aqui está um acharya. Jayapataka Maharaja é um acharya. Isso aí não tem como negar isso. Tem como negar por vários aspectos, por várias circunstâncias que durante a vida dele ele deixou claro para qualquer um que tem um pouquinho de visão que ele foi um exemplo, do começo ao fim da vida dele, na consciência de Krishna. Ele é um exemplo até hoje, apesar de todos esses problemas que ele enfrentou, e sabemos até de outros problemas ocidentais que ele enfrentou, que não foram pouca coisa não, coisa pesada mesmo. E ele está aí firme e dando o mesmo exemplo que é o principal. O exemplo que é o principal. O Bhagavatam, o terceiro canto do Bhagavatam, tem um verso que é muito direto para nós, muito inspirador se nós entendermos a mensagem. Essa mensagem é o verso, se eu não me engano, verso 20 do capítulo 25, terceiro canto. Ele fala: Prasangam Adyaram Pashtam, Prasangam Adyaram Pashtam, associação. Prasangam Adyaram Pashtam, Atmana Kavayo Vido, Saeva Sadashu Krito Moksha Dwaram Apavritam. Esse verso do Srimad Bhagavatam, ele fala que qualquer homem que realmente é inteligente, qualquer homem erudito, sabe que o maior problema para a alma condicionada na forma humana de vida, que é quando ela tem que acabar com o problema, o maior problema dela é o apego à matéria, o apego ao corpo, o apego a esse mundo, o apego a querer desfrutar desse mundo, desse corpo. O maior problema para a alma condicionada, o que enreda ela, o que encarcera ela, é o apego à matéria. E os eruditos de verdade são unânimes em dizer que esse mesmo apego sendo direcionado para uma alma liberada, para um devoto puro de Krishna, ele abre a porta da liberação, da volta ao lar, de volta ao Supremo. Por que eu estou falando desse verso, lembrando de Sua Santidade Jayapataka Maharaja? Porque Sua Santidade Jayapataka Maharaja, para quem não sabe,
Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, mas ele é neto de bilionário. Neto de bilionário. Filho de milionário. E quando ele conheceu o Prabhupada, ele falou, minha vida vai ser dedicada a esse aí, a esse ali. Gente, não é milionário, não é bilionário o avô dele. E o pai dele, milionário. Que todos contavam com ele, continuando com como todo mundo sabe, né? É isso que todo mundo quer. Continua aqui cuidando dos meus negócios. Não deixa a peteca cair. Aliás, se for possível juntar mais ainda, fortuna, mais riqueza, faça isso. Jayapataka Maharaja simplesmente virou as costas para tudo isso. E aceitou simplesmente se abrigar de corpo e alma na missão de Srila Prabhupada. Trabalhar para Srila Prabhupada. Lutar para desenvolver o projeto de Srila Prabhupada. E ele foi monstruoso nisso. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Ele foi... Nossa, o que Jayapataka Maharaja fez, né? Jayapataka Maharaja, para quem não sabe, ele fala hindi, ele foi para a Índia e encarou a missão de Srila Prabhupada, que qualquer um pensa até que ele é um indiano. Ele tem cidadania indiana, tem? Bengala. Ele fez serviço assim e virou as costas para o apego à matéria e dedicou a vida dele a acumular um reino para Prabhupada. E está acumulado. Só ver o que acontece, não só em Mayapur, né? Agora não só em Mayapur, mas na Índia toda. É só ver quantos discípulos de Jayapataka Maharaja tem mundo afora. A gente pode imaginar o poder dele, a força dele. E ele dedicou esse apelo que todo mundo dedica, e que ele poderia dedicar sem nenhum problema, porque não era nada ilegal, era herança, era a vida dele, como neto de um bilionário e filho de um bilionário. Ele poderia continuar aquela vida ali. Ele simplesmente dedicou a sua vida a montar um reinado para Srila Prabhupada. E montou. E está vivendo isso até hoje. Então, não é qualquer um. Isso aí é acharya. Isso é acharya. Essa é a vida que todo devoto realmente, que se diz devoto, Vaishnava, deveria ter, deveria entender. Que eu tenho que executar atividades que não me enredam. Se ele continuasse tudo aquilo ali, no berço de ouro que ele nasceu, seria só mais um executando atividades fedidas que enredam. E esse é o maior problema da alma condicionada, para Sangama de Aram Pachá. Esse é o maior problema de todos nós. Agora nós vamos ficar inertes, não agir, não, vamos lutar, vamos fazer, mas não para nós. Para a alma liberada, para o mestre espiritual, que aí realmente é de Krishna, não é de ninguém, não é, realmente é transcendental, e nessa ação não existe enredamento, porque não tem reação para ela. Essa ação é transcendental. Então isso é ser um acharya. Ser um acharya deu um exemplo na vida toda. Como é se render a uma alma liberada? Como é realmente executar atividades para o prazer de Krishna? Para o prazer de Deus. Como é realmente entender que Deus é o proprietário supremo? Nós não temos nada. Nós não temos sequer o corpo. Quanto mais qualquer posse que possamos obter usando esse corpo. Não temos nada. Então isso é compreensão. Isso é compreensão. E é profundo isso, porque largar qualquer coisa é fácil, eu quero ver largar mesmo muita coisa.
Muita opulência. Ninguém larga nem uma casinha no CDHU para servir para Prabhupada. Ele largou palácios, ele largou tudo. Ou não é assim? Então, o Jayapataka Maharaj é um exemplo assim, é uma acharya, é um exemplo assim, além da vida impecável que sempre teve, além da rendição e submissão a Srila Prabhupada. Alguém pode achar que é exagero, ou estamos aqui agora glorificando Jayapataka Maharaj, a visão do materialista, do homem comum, não um mortal comum, porque essa é a ignorância do ser humano que não tem informação do conhecimento verdadeiro. Agora sim, em que se baseiam os tantras Vaishnavas. Aí sim, ele não tem esse entendimento. Vaishnava quer dizer aquele que só adora Krishna. Vaishnava quer dizer aquele que só vive para Krishna. Vaishnava é aquele que já começa as suas atividades numa plataforma liberada e conclui. É só uma questão de tempo. A volta ao lar, a volta ao Supremo, porque foi caminho da roça, só fez por isso. Mais nada. A vida do Vaishnava. Então, assim como Jayapataka Maharaj dedicou a vida a Srila Prabhupada, fez tudo por ele, adorou ele, adora ele, fazer isso com ele é a perfeição para os discípulos, é a perfeição para os seguidores, é a perfeição para os simpatizantes, para todo devoto sincero, é a perfeição. Aliás, o 11º canto do Bhagavatam fala, tem um verso que fala que Mabhakta-puja Vyadika. Krishna mesmo falando, adorar o meu devoto é mais importante que me adorar, viu? É Krishna falando. Isso aí é Krishna falando. Mabhakta-puja Vyadika. Me adorar é melhor, adorar meu devoto é melhor que adorar a mim. E essa dúvida até o Sr. Shiva tirou de Durga Deva. Durga Deva, para quem não sabe, é Maya. Essa energia que confunde todo mundo. E o Sr. Shiva é o esposo de Durga Deva. E ele falou para Durga Deva, Devi, Aradanana Sarveshram, Vishnu Aradanam Param, Tasmat Parataram, Devi, Tadyanam Sama Archana. Archana é isso que foi feito aqui, adoração. Adoração ao devoto. Ele falou para Devi, para Durga Devi, a esposa dele, certamente a adoração mais elevada que existe é a adoração a Vishnu. Vishnu Aradanam Param. Porém, Tasmat Param Devi. Porém, Devi, tem uma adoração que ainda é mais elevada do que essa, que é a adoração ao meu devoto, ao meu servo. Então não tem nada de errado. Isso é Tantra Vaishnava. Esse é o segmento Vaishnava. Isso sim. E quem está falando isso é o rei do Tantra, é o Sr. Shiva. Para variar, né? Então é isso. É isso. Nós temos que ver as coisas como elas são, porque Prabhupada mostrou para a gente as coisas como elas são. Basta nós seguirmos Srila Prabhupada. Basta nós ouvirmos e seguirmos o Srimad Bhagavatam. Basta nós ouvirmos e seguirmos os devotos autorizados que estão levando a vida espiritual de maneira muito séria, sem envolvimento com as ações, executando atividades que não enredam, porque são atividades realmente promessa espiritual e não para si, em consciência de Krishna. Então, Jayapataka Maharaj é um exemplo, é uma acharya. É isso, Jayapataka Maharaj aqui. Eu sempre fui um fã incondicional de Jayapataka Maharaj, mas quando o Prabhupada abandonou o grupo, ele deixou 11, um deles é Jayapataka Maharaj, para iniciar, para continuar os 11 dos 11. Então, automaticamente, depois, quando fui morar no templo, eu já conhecia o movimento, mesmo antes de Prabhupada abandonar o grupo, desde o começo, mas eu fui iniciado por um desses 11, Acharya Deva, que é muito
amigo de Jayapataka Maharaj. E Jayapataka Maharaj começou a visitar o templo aqui, logo assim, no começo do movimento, ele já começou a visitar o Brasil. E eu conheci ele desde essa época, como eu falei, era um show as aulas dele contando passatempos de Nitai Gauranga, do Chaitanya Charitamrita, que nem tinha traduzido na época ainda em português, nem tinha a vida do Sr. Chaitanya. Nem o Chaitanya Charitamrita, o que dizer de Chaitanya Bhagavata, o que dizer de Chaitanya Mangala, não tinha nada. E ele já contava esses passatempos assim que encantavam, como eu falei no começo, todo mundo. E depois, como Krishna é muito misericordioso mesmo, minha neta, sem ninguém falar nada, por escolha dela própria mesmo, é discípula de Jayapataka Maharaj, quis ser iniciada por ele, e é uma honra ter ele como mestre espiritual da minha neta, que serve lá em Vila Vrindavana, na Itália. Até a filhinha dela, que é minha bisneta, quando nasceu, foi Jayapataka Maharaj que estudou o nome dela e falou assim, Gopa Nandini. Jayapataka Maharaj aqui! Então passo a bola aqui para o Chico Ouvido. Guru Maharaj ki jai. Madhyamatimirandasya jana jana salakaya chakshu militam jana tasmai shri gurave namaha Sri Chaitanya namobhistam stapitam jana bhutale sunarupa kadamayam dajatsva padnatikam Gurave Gaurachandaya Radhikaye Tadavayet Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Srimat Jayapataka Swaminichi Namine Namo Jayapataya Takvik Padayane Gorakata Dhamadaya Nagargama Tarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimat Bhakti Vedanta Swaminichi Namine Namaste Saraswati Devi Gaura Bani Pracharine Nivisesha Sunyavadi Paschachat Satarve Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, hoje é um dia muito auspicioso. Na verdade foi ontem, né? Mas as comemorações se estendem, porque na Índia tem o Adivas. Adivas significa boas-vindas. Então, começou, hoje é sábado, né? Começou quinta-feira as festividades de Guru Maharaj, né? Adivas, que é bem-vindo. E ontem o dia de Ekadasi, Kamanda Ekadasi, né? Que é o dia do Vyasapuja de Guru Maharaj, se estendendo hoje ainda. E também, num mês muito auspicioso, relembrando no passado, no calendário feito por Prabhuji Paramahansa, calendário Vaishnava, muitas vezes patrocinado por Suzano Mandir, na última página, tinha lá, visite Suzano Mandir, né, o Jagoguru? E lá tem Keshava Brata, que é esse mês que nós estamos, que é o mês que se bota, está falhando um pouco o microfone, mês que se bota água caindo regularmente sobre Shaligrama Shila, né? Keshava Brata. E segundo Hari Bhakti Vilas, parece chuva, o som das águas da misericórdia. Vocês estão fazendo até chover, né? Sim. E então, Keshava Brata é um mês que na Índia é muito quente, se bota água, uma
chaleira d'água, tipo uma chaleira, né? Tem outro nome sânscrito, e fica gotejando a água sobre Shaligrama. E no Hari Bhakti Vilasa se fala que é um mês altamente auspicioso. Então, nesse mês temos Ramachandra, que foi agora há pouco tempo. Temos Makara Sankranti, que é uma data muito comemorada também. Temos aparecimento de Sinhadeva. Enfim, um mês muito auspicioso, porque até hoje a cultura védica e na Índia, qualquer acontecimento social é muito relacionado com a espiritualidade, com a vida espiritual, né? Então todo dia é dia de Deus, como a Bíblia mesmo fala, amai a Deus acima de todas as coisas. Então, como Srimad Jaya Gokula, meu amigo, irmão, conselheiro, pessoa às vezes que estou na mental, ligo para ele, até difícil às vezes de atender, mas sempre, né, a gente tem um amigo Vaishnava e de muitos anos é inspirador, né, o programa que ele faz, Thakura Kripa, vários devotos aqui. Hoje estava lembrando do serviço do Krishnadama e da Sita no altar. É um exemplo aqui, né, apesar de N condições adversas, se mantém esse programa aqui em Suzano Mandir, né? Então, talvez com 2% do que Guru Maharaj tem na vida e passa, eu pessoalmente já teria desistido rapidamente de consciência de Krishna. É uma pessoa que já mais de 5 operações, mais de 4 transplantes, como o Srimad Jaya Gokula lembrou aqui. Uma vez ele levou uma facada na Espanha, pouca gente sabe disso aqui, os devotos mais novos, e cortou a garganta dele, e quando cortou ele segurou aqui para ir para o hospital e tudo, tanto que ele vinha no Brasil as primeiras vezes e a gente cortava gengibre para ele comer gengibre, que era uma recomendação de Ayurveda como antisséptico, que o gengibre ele tem muitos poderes antissépticos. Foi atacado no aeroporto, né? Isso já é um exemplo assim fantástico. Até os discípulos dele, Mahavaraha, que serve ele, e vários discípulos que viajam com ele, né? E como o Srimad Jaya Gokula falou, muito bem lembrado, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, né? Que ele gosta do Gauranga, ele grita, Gauranga. Até agora, o aniversário dele, foi bom que ficou parecido com o Brasil, né? Que os devotos gritavam, Gauranga. E aqui no Brasil a gente fala gol de futebol, né? Radialista de futebol fala gol, né? E ele falou Gauranga. Aí aqui no Brasil, vários lugares eu comecei a falar assim, o pessoal, puxa, eu pensei que você ia falar gol. Gauranga. Então, muitos falaram que é verdade. Agora ele contando os passatempos, Chaitanya Mahaprabhu, adicionais do Chaitanya Charitamrita, porque ele fala bengali, ele fala hindi, ele tem cidadania indiana, né? E o Mahabharata, o Ekanath também é um devoto da Argentina, que hoje eu glorifico o serviço que ele faz para Guru Maharaj, porque eu já vi esse devoto largar situações assim para ir servir Guru Maharaj, né? E falaram mesmo que quando ele está contando os passatempos várias vezes, é como se estivesse vendo mesmo, que ele estivesse vendo, ele está vendo Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele está tendo associação com Chaitanya Mahaprabhu, né? Como Jaya Gokula falou, a família dele era bilionária. Guru Maharaj atualmente tem mais de 65 mil discípulos. Mais de 65 mil discípulos. E eu oro a Krishna, a Srila Prabhupada, que ele fique mais tempo no planeta. Bem mais tempo.
O nome dele é Jayapataka. Jayapataka, Jaya é vitória, Pataka, bandeira. Bandeira da vitória. Né? Até muitas vezes tem até o site dele, tem a bandeira assim e fala a bandeira da vitória da ISCOM. E é que eu falei, mais de 5 operações. Para mim ele é o Bhismadeva, personificação de Bhismadeva. E uma coisa na boca para falar. Ele não tem privacidade nenhuma. Para ele se alimentar no momento, alguém tem que dar comida na boca. Ele sempre, nunca teve privacidade, assim como o Srimad Jayagopura, um pouquinho mais tempo que eu. Mas ele vinha no Brasil, ele nunca dormia sozinho. A gente dormia, era uma festa, ficava super feliz. Tinha 5, 6, 7 dormindo no quarto com ele. E uma vez perguntaram a ele, ele falou: a minha fortuna é a associação dos devotos. E, como falei, mais de 65 mil discípulos. Tem hora que ele vai em país, ele inicia mais de 1000 pessoas de uma vez só. E na Ilha Maurícios foi uns 4 mil, 5 mil, né, discípulos. Como falei também, a bandeira Jayapataka, bandeira vitória da ISCOM. E agora, esse ano, se fez uma grande festa em Mayapur, milhares de pessoas presentes. Guru Maharaj não pôde estar lá, Guru Maharaj está no hospital em Delhi. Mesmo assim, no dia do Vyasa Puja, que é, como é o nome do lugar, Mataji? Nódia, que é um templo não muito antigo, inaugurado nas redondezas de Delhi, e Guru Maharaj com todo problema ainda, de máscara, sabe, uma austeridade que eu faço. Tem uma coisa boa da tecnologia, que a gente pode ver muita coisa ao vivo atualmente, né? Você pode ver aula ao vivo, você pode ver Mangala em Vrindavana, você pode ver o Mangala, o programa de meio-dia, Sundalarti em Mayapur, né? Então, se tem 10% para mim, que estou com idade de tecnologia boa, essas coisas que a gente pode ver. Aula de Jayagopura, aqui, Suzano Mandi. E tem mais, hoje tem até tradução no Google, close caption. Você não entende inglês, bota ali e aparece tudo em português. Então, aí eu faço austeridade, fico acordado e vendo os programas todos. E ele fez questão, com todo o problema dele, de sair do hospital e ir ainda dar o satsanga, o darshana para todo mundo, muitos discípulos nesse templo. Até apanharam ele no colo assim, né, ele de chapéu e com máscara. Então, não sou nada, não sou ninguém, sou uma personificação da minha mente. E às vezes, né, pairam tristeza, porque hoje tristeza é depressão, né? Tristeza é normal, Krishna fala, parte no Bhagavad Gita, levante e lute, mas qualquer tristeza hoje é depressão, né? Mas momentos de tristeza, né, de vendo tudo que está acontecendo no mundo. Vimos ontem uma pessoa levar um morto no hospital, num banco para tirar dinheiro. Depois que eu vi disso, eu coço minha cabeça até agora, né? Então, me inspiro em Guru Maharaj, assim. Penso, poxa, olha o sofrimento de Guru Maharaj, olha as operações que ele sofre. Às vezes ele está falando, dando dacha, e param para ele, né, que ele tem um problema de pigarro, de certas condições. Ele nem dorme sozinho. Eu acho que o Prabhu Linanada que está ali, eu acho que Nova Gokula tinha um revezamento à noite. Então, é assim, austeridade demais. Ele não se lamenta por nada, ele canta a japa dele. Se vocês verem,
ele tem no pescoço um contador amarelo, né? Que a gente chama de japômetro. E às vezes também ele, quando ele ia comer, cada colherada que dava, ele cantava o manto uma vez, para ele cantar a japa dele. Então isso uma árvore se mede pelos frutos que ela dá. É tudo misericórdia de Shri Prabhupada. Ele fez, eu acho que esse ano, 51 ou 52 anos de sannyasi. Hoje ontem foi o 75º aniversário dele. Ele tem 75 anos, né? E muitas lembranças. Vem sempre no Brasil. Ele via a gente assim, ele fala: como eu posso servi-lo? Né? Como eu posso servi-lo? É como o Jai Gokula fala, a consciência de Krishna é muito sério. Krishna quer o que a gente não quer dar, né? É como ele fala aqui: paramos força na congregação, mas é um caminho solitário, não de solidão, mas de solitude, né? Solitude. Então, eu só vou, não vou me estender muito, só ler aqui o Guru Maharaja Namavali, que foi feito, só os 3 nomes, exaltando as glórias de Guru Maharaja. Namavali significa 108 nomes, e isso foi composto por Vyasa Puja dele em 2008, né? Então o primeiro nome fala Om Shri Gurave Namaha. Então Om Shri Gurave Namaha é aquele que é o mestre espiritual. Tem 108, óbvio que eu não vou ler agora aqui, nem estender nada, só vou ler uns 3, né? Então podemos ver o terceiro, Om Kavi Vastradharane Namaha, aquele que usa roupas cor de açafrão. E a cor de açafrão é a cor que o sannyasi usa, Brahmachari, que é uma cor de renúncia. Embora o discurso de Guru Maharaj agora, nesse templo, uma das ênfases do discurso dele é que todo grihasta deve ser um Paramahansa. Ele citou citações de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada falou a respeito dos seus devotos grihasta. Aqui temos um bom exemplo, Shriman Jai Gokula, Mataji Thakura Kripa, que no meu entender, sem demagogia nenhuma, minha humilde e pessoal opinião, supera até muitos sannyasis, talvez, né? Porque sannyasi não é roupa. Sannyasi entrega a missão de Srila Prabhupada a Krishna. Sannyasi você pode vestir uma roupa, mas é um sentimento que vem do coração, né? E vendo até o que ele foi lá no TV Congrega, foi o único TV Congrega que eu assisti, foi o que Jai Gokula falando lá dos problemas e toda a história dele, né, dentro do movimento da ISKCON, né? Então, só mais um nome aqui. Om Goura Priyaya Namaha, aquele que é querido pelo Senhor Gouranga. Então isso é bem notório em Guru Maharaj, né? Toda hora em Gouranga, aí todo mundo Gouranga, né? A missão de Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu é o Yuga Avatar, né? A misericórdia de Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, mais Srila Prabhupada, né? Então por aí vai, várias Om Parivrajakacharya, Om Parivrajakacharya Namaha, aquele que viaja e prega. Agora Guru Maharaj não pode viajar muito, mas até um problema que ele insiste para os discípulos dele para viajar. Não vou ficar aqui. Agora os médicos falaram: o senhor não pode ir no Vyasa Puja. Ele convenceu todo mundo a botar a roupa, eu vou, e ele foi. E uma das coisas que ele ficou doente, que pouca gente sabe,
foi que, alguns anos atrás, ele entrou o Guinness Book, o livro dos recordes. Ele foi a pessoa que mais viajou no mundo num período de um ano para pregar, né? Então, são as glórias infinitas, né? E outro detalhe, com todo problema, ele é o maior distribuidor de livros de Srila Prabhupada do mundo. Quase todo dia. Guru Maharaj que já. Agora ele tem a livro dele, hein? Embora ele. É mesmo, tem uma. Ele é o maior Exemplo. Sim. É a Acharya. Distribuidor de livros de Srila Prabhupada, não é livro dele, é de Prabhupada, com Srimad Jayagopura. Lembrou? Quase todo dia é 100 Bhagavad Gita, centenas de Bhagavad Gita. Sabe Então, que recentemente teve um encontro de Acharyadeva com a Jayapataka Maharaj, e a Acharyadeva falou: ele não tem nenhuma identificação corpórea. Nenhuma. Não se identifica nada com o corpo, nada. E é verdade, senão não viveria assim, nas circunstâncias que ele vive, com o entusiasmo que ele vive. Fácil entender isso. E não é qualquer um, não são quaisquer uns. São os únicos dois que sobraram dos 11 que Prabhupada deixou em 1977, quando ele saiu do planeta. Então, assim, encerrar por aqui, agradecer o Prabhu Leonardo que está aqui, que é meus Guru Bhai, né, meus irmãos espirituais, Mataji, minha esposa, e todos nós, como Jayagopura falou, nós temos que entender que a ISKCON é a missão de Sua Divina Graça Abhay Janavinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada. Todos os gurus, nós estamos aqui comendo a Mahaprasada de Srila Prabhupada, né? Todos nós somos, de alguma maneira ou de outra, Shiksha discípulos de Srila Prabhupada. E eu venho aqui, assumo minha posição caída, eu sou um devoto hindu do Sanatana Dharma, e quando eu tenho assim uma dificuldade, me inspiro no grande amigo, irmão e conselheiro, Srimad Jayagopura, que por misericórdia tolera aí minhas dificuldades, minhas falhas. Ele é Mataji, cuida aqui de Jagannatha, e como ele lembra, isso é uma missão de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o Jagad Guru, é o Guru por 10.000 anos. Se não fosse Prabhupada, totalmente Prabhupada Nuga, metade Prabhupada Nuga, nenhum Prabhupada Nuga. Se não fosse Srila Prabhupada, eu nem saberia o que é realmente Vedanta, o que é escrituras, o que é verdade, o que é mentira. Então, como o Srimad Jayagopura fala, nós somos Shiksha, a nossa missão, muitos estão esquecendo, é a missão de Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Então, quero agradecer a todos, a Jayagopura, a Srimad Jayagopura, a Mataji Thakur Kripa, a todos aqui de Suzano Mandir, que proporcionaram nós não esquecermos esse dia do aniversário de Jayapataka Maharaj, Guru Maharaj. É muito importante, 50 anos de sannyasi e vida longa para Guru Maharaj. Vida longa mesmo. Haribol! Só para lembrar outra coisa bem importante que a Jayadeva falou agora recentemente, porque teve agora no Brasil, no nosso movimento, na nossa sociedade, nós temos muitos acharyas, grandes acharyas. Acabamos de falar sobre um Maha-acharya, Jayapataka Maharaj. Mas olha o que a Jayadeva falou. Só que nós somos todos, perante Prabhupada, acharyazinhos. Porque todo mundo aí está sendo salvo por Srila Prabhupada. O Prabhupada é o salvador de todos esses acharyas. O Srila Prabhupada é o Maha-acharya. Bom, ficou meio... Aí como eu falei, Krishna fala que
falar do meu devoto é mais importante que falar de mim. Então o senhor Ramachandra vai entender que ficou meio tarde para falar dele, mas essa encarnação, Krishna tem diferentes encarnações, e essa encarnação do senhor Ramachandra, só para a gente lembrar, é uma encarnação onde o próprio Krishna vem dar exemplo nesse mundo como alguém pode ser um chefe de família perfeito e uma coisa que está precisando muito hoje em dia, um governante perfeito. Governante perfeito. Então foi esse o propósito do Sr. Ramachandra aparecer como Sr. Ramachandra. Ele veio para mostrar para o mundo como se administra uma sociedade de maneira perfeita e como se desposa uma mulher de maneira perfeita. Porque a mulher é a própria representação da deusa da fortuna. E onde tiver maltrato à mulher, não vai ter boa fortuna. Não vai ter manifestação de Lakshmi, gente. Não vai ter. Não vai ter. Não tem. Então, o relacionamento de Sita com o Sr. Ramachandra é o relacionamento de Narayana com Vishnu, com Lakshmi, com a deusa da fortuna. A gente tem certas dicas que são assim muito práticas, mas os devotos às vezes não conseguem perceber a profundidade do exemplo que é dado. Se a gente entender isso e procurar viver dessa maneira, sendo realmente um esposo perfeito e uma esposa perfeita, nessa casa só vai haver prosperidade, sob todos os aspectos, e vai culminar na prosperidade última, a liberação dos dois, a volta para o mundo espiritual dos dois. Por isso que Prabhupada falava, o nosso movimento é feito de sannyasis, porque sannyasi, em última instância, é aquele que lida com a verdade, e um grihasta, não é só porque ele é casado e tem compromissos, tem a sua família, que ele vai deixar de lidar, de viver com a verdade. Ele tem que ser sempre veraz. Sempre. Sempre. Sobre todos os aspectos. E aí, podem ter certeza que muito mais da metade dos problemas corriqueiros do dia a dia vão ser resolvidos só a partir dessa compreensão aí e dessa ação, que é a ação divina, que é a ação que Krishna quer que todo mundo tenha. Viva dessa maneira. E no mundo, se existir um governante que seja realmente bem-querente de verdade, não só dos seres humanos, mas de todas as entidades vivas, porque não basta ser um líder, ser um Solidam Sarvabhutana, Solidam Sarvadevina. Ele tem que ser um bem-querente de todas as entidades vivas, e não achar que ele vai melhorar o país dele, ele vai melhorar a balança comercial do país dele, vai ficar rico, matando vacas em profusão. Que loucura é essa? Então eu sempre gosto de lembrar, por causa do Sr. Ramachandra, desse fato, que é um fato muito elucidativo para nós que supostamente somos Vaishnavas. Como que nós podemos apoiar qualquer governante que seja, que está abatendo milhares de vacas, de bois diariamente? Isso é loucura, está completamente desviado, isso não tem tantra Vaishnava nenhum nisso. Nenhum. Tanta loucura. Nenhum. Isso é loucura completa. E esse papinho de que sou engajado, que esse, que aquele, porque não é bem assim, tá? Maia, tá todo mundo iludido, isso é ilusão. Pode ser quem for, viu? Pode ser quem for. Está iludido. Não existe realmente devoto, Vaishnava de verdade, ele é 100% apolítico. Desde que, a não ser que apareça nesse mundo um Senhor Ramachandra, um rei santo nesse nível. Nesse nível. Protegia tanto os cidadãos, protegia tanto todos os seres vivos do governo dele, que quando ele abandonou o corpo,
ele voltou para o mundo espiritual, ele levou todo mundo com ele. Todo mundo voltou ao lar, voltou ao Supremo. Ninguém mais teve que nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Isso é um líder, né? Então é isso. Então eu sinto muito, mas esse papinho de política entre devoto, para mim, faz muitos anos que já deu isso aí. E não adianta vir falando que é porque não sei quem, não é, está em Maia. Se entrar nessa viagem, está em Maia, porque não tem sustentação filosófica vaginava nenhuma, essa argumentação. Nenhuma. Eu desafio qualquer um que seja a vir provar para mim que tem. Que tem sentido, que dá, que pode ser. Para, gente, para. Não vamos defender. Você quer os Kshatriyas da Kali-yuga governando? Por que dizer de Shudra? Por favor. Então é isso aí. Esse é o exemplo que o Sr. Ramachandra deixa mantendo fresquinho na nossa memória toda vez que a gente comemora o falecimento dele. Harilo! Ramachandra aqui! Já está na hora da praçada. Isso! Hoje tivemos uma réplica de Ramalala, que eu ganhei, vocês não viram, está no altar, que é do tempo de Ramachandra, que inaugurou em Ayodhya, né? Inaugurou esse ano. Ramalala, depois de 500 anos, Ayodhya é o lugar de Ramachandra, assim como Vrindavan é de Krishna, Ayodhya é de Ramachandra, e estava lá no altar essa deidade que é Ramalala, Rama quando nasceu, esse templo é no lugar que Ramachandra nasceu, e só tem Rama, não tem nem Sita, nem Lakshmana, nem Hanuman, que foi inaugurado esse ano, em vários lugares no mundo, botou telão em Nova York, em Londres, todas as grandes capitais, uma coisa assim, magnífica, extraordinária. Né? Só que a Tacã já pôs essa idade para dormir e falou que ele não vai embora, que ele já está dormindo. Vai acordar ele, né? Perigo, não é mesmo?